Então, pessoal, boa tarde, oficialmente. Acredito que todos aqui são voluntários. Estou reconhecendo os nomes, os rostos. Mas para quem não conhece a VS, eu vou falar um pouquinho, uma introdução sobre a nossa associação. Nós somos profissionais da saúde de diversas formações em atuações como pessoas físicas. Nós dedicamos nosso tempo voluntariamente para compartilhar experiências com hospitais que atendem os pacientes do SUS. Somos divididos por 13 grupos técnicos. Hoje estamos representando o GT de Operações Hospitalares, onde está como o Marcelo Rivas, o Giroto também estava nesse projeto. Então, nós, eu, Rivas, como líder, sublíder do projeto. Estamos muito felizes em estar finalizando mais um projeto pela Associação de Voluntários da Saúde. E passo a palavra para o nosso superintendente Marcos Cunha, para quem não conhece, conhecer agora. Marcos, a palavra é sua, meu amigo. Oi, Paulo, obrigado, né? Obrigado por me convidar, né, para participar aqui da finalização desse projeto, para a gente ver os resultados. Então, me apresentando, estou aqui na AVS desde o início, lá de maio de 2021, estou aqui há 4 anos e a cada, né, nova interação com novas instituições a gente vem aprendendo muito, né? Sobre como, né, podemos apoiar, né, as instituições. E aí a Unimar, né, acho que ao longo desses últimos meses que a gente vai ver aqui, tem sido inclusive, né, motivo de insights, né, de como que a gente pode aprender do que foi feito, como foi feito, né, de entender, né, como vocês conseguem, né, tanto engajamento, né, dentro dos projetos, né, nós fazemos projetos voluntários. Então, algumas instituições aproveitam bastante, outras instituições a gente não tem tanto sucesso assim no engajamento da própria instituição. Então, estar aqui vendo e poder participar dessa apresentação final dos resultados do que foi feito aí em conjunto é inspirador para mim, e acho que para todos os voluntários que estão aqui acompanhando. Então, obrigado, Paulo, obrigado a todo mundo que liderou, e a vocês da Unimar por nos permitir poder contribuir um pouco com o nosso conhecimento. Rivas, quer dar uma palavra, meu amigo, antes deles começarem? Fique à vontade também. É só uma palavra rápida, a maioria de vocês já me conhece, mas eu me sinto cumpridor do objetivo junto com a AVS, né, com os líderes também, em assistir uma apresentação de encerramento de projeto, porque isso realmente é gratificante. E eu sempre falo, né, chega a emocionar, porque ao ponto da gente chegar ao longo dos meses, né, com os desafios de cronogramas das pessoas participarem, né? Existem situações que são meio que atípicas e que faz com que as coisas sejam adiadas, mas a gente, por todos esses desafios, nós podemos, ao longo dessa jornada, superar esses desafios e chegar a um denominador comum com a conclusão de um projeto excelente, que eu tenho certeza que irá gerar frutos para a instituição e principalmente para a qualidade e a segurança do paciente dos hospitais públicos, né? Esses são carentes, necessitam de apoio e a gente precisa fazer uma gestão eficiente para que os resultados venham a acontecer na ponta, né? Dando total assistência a um público que necessita e muito da saúde pública. Muito obrigado. Valeu, Rivas. Lu, Adriana, é com vocês. O Adriano vai iniciar a apresentação, Paulo, e aí eu deixo vocês à vontade, nosso time também, para poder interromper se for necessário, tá bom? Ok. Boa tarde, pessoal. Queria iniciar nossa apresentação trazendo um pouquinho da história do Hospital Beneficente Unimar, né? A gente, com quase 25 anos de fundação, hoje conseguimos atender a 62 municípios da região de Marília e, ano após ano, esse sonho vem se tornando realidade e, através do trabalho de todos nós, conseguimos tornar realidade, trazer à realidade esse sonho da instituição.
O complexo do ABHU, ele contempla um complexo hospitalar. A gente atende a 2 UPAs no município, a UPA da Zona Norte e da Zona Sul. Nós temos também um ambulatório de especialidades médicas, uma UBS num bairro de Marília e a estrutura de saúde da cidade de Chaporã também. Falando do complexo hospitalar, nós temos uma vasta gama de especialidades. Tá cortando ali, não estou conseguindo ver, mas o Centro de Oncologia. Nós somos referência em cirurgia bariátrica. Temos um centro cirúrgico vasto, com vários procedimentos realizados aqui. A nossa UTI, adulto e neonatal, 47 leitos para UTI adulto e pediátricos. O pronto atendimento, centro cirúrgico, centro obstétrico e, ao todo, somamos mais de 300 leitos dentro do hospital, entre eles leito-dia também. Sou eu. A chegada da ABS no hospital, eu entrei um pouco após a chegada, então eu não vou saber precisamente falar. O Paulo também praticamente entrou após o início, e aí eu vou confessar algumas questões. Quando eu fui convidada para poder participar desse projeto, eu fiquei muito apreensiva. Meus amigos aqui, os universitários estão me ajudando. Porque Igual agora, né, Lu? Que você tá apreensiva também. Oi? Igual agora, você tá apreensiva também. Igual agora. Paulo, você tem que me ajudar, porque eu não dormi, viu? E aí, até porque a gente não sabia, né, como seria um projeto à distância, a gente não conhecia. E como tudo que a gente vem fazendo, eu participo dessa história do hospital há muitos anos, então as coisas para nós nunca foi fácil. Vamos lá, né? Chegou a oportunidade, vamos participar. E aí a gente iniciou, trazendo toda essa estrutura, os ensinamentos, foi muito próxima a nossa relação, né, Paulo? A gente teve muitas conversas, várias, inúmeras, Reuniões extras. sobre o projeto, o que se esperava, como que a gente fazia. Então, assim, realmente eu acho que foi uma experiência para ambas as partes. E aí eu vou começar pelo meu... A minha princesa dos olhos aqui. O Hudl foi um projeto que inicialmente ele causou impacto. Ele foi desacreditado, inclusive por nós, lideranças, por achar que a gente não era possível reunir uma série de pessoas todos os dias para poder falar de problemas. E a gente, hoje eu vou falar que a gente é especialista nessa área, que a gente domina, e que quando alguém não vai no Hudl, essa pessoa ela dá um jeito de se explicar por que ela não apareceu. Então, o Hudl, só contextualizando, é um encontro diário de representantes das principais áreas, onde a gente discute rapidamente, brevemente, os desafios diários, né? Então, a gente consegue entender o outro, a gente consegue compartilhar informações e aí sim iniciar o dia. Isso funciona muito bem aqui. Inclusive, a gente completou 100 dias de Hudl essa semana que passou e a gente pretende fazer alguma coisa assim para ter esse dia como marco. A gente só não fez ainda porque a gente estava voltada para
essa finalização desse projeto. E aí teve repercussão positiva dentro da instituição, na cidade, nas mídias, sobre essa reunião. Inclusive, aqui dentro, é muito bem-vindo, a nossa diretoria participa ativamente, e a nossa superintendente também. Então, assim, a gente não pretende que isso termine, muito pelo contrário. Está acontecendo o huddle agora em equipes, então eles fazem antes do nosso huddle principal, e aí eles trazem o que aconteceu no huddle de cada setor. Então, isso tem sido, assim, um ponto extremamente positivo que a gente aprendeu no Voluntários. Eu vou falar um pouquinho do 5S agora, né? A metodologia que mostra para a gente aí, consegue otimizar todo o espaço de trabalho, consegue organizar esse fluxo todo, e aí a gente consegue, primeiro, padronizar onde deve ficar tudo no seu devido lugar, tudo organizado, limpo, visualmente, e começa a trabalhar nesse ambiente de trabalho, né? Aqui a gente tem algumas imagens de como se encontravam alguns departamentos, né? Que acumulavam equipamentos que já não tinham mais utilidade, que já não tinham mais a função, e que acabavam ficando ali acumulando, ocupando espaço, né? Você vê bastante instrumental, equipamento médico, cama de cirurgia, enfim. Aqui nós temos a apresentação para toda a equipe de como seria feito, né, o 5S, esse movimento. E aqui alguns resultados, né? Então, começava lá no simples armário, organizando ali os materiais que primeiro que utilizaria ou não, né? Retirando o que não era que poderia ser descartado e organizando aquele equipamento, colocando tudo no seu devido lugar. Esse aqui é o arsenal da nossa UTI, né? Agora na imagem do lado ali, da direita, a gente consegue ver tudo organizado, com o seu devido, tudo identificado, onde é seu devido lugar, né? Facilita para as equipes na hora de pegar isso numa intercorrência, fica muito melhor. E os espaços que a gente conseguiu otimizar e ganhar com essa organização. Essas imagens. E a gente estendeu isso para as UPAs também, né? Revitalizando os espaços, fazendo a organização dos setores. Agora a gente vai falar do BSM, talvez tenha sido o nosso maior desafio aqui, onde a gente teve que descer, entender primeiro, para depois organizar. Claro que eu não sou boba, né? Eu me juntei a pessoas que são especialistas em cada área, para a gente ter a nossa realidade de uma forma que o Paulo conseguisse enxergar e nos auxiliar. Então, a gente participou da montagem junto a todo mundo, a equipe médica, a equipe que presta serviços de exames, e aí a gente conseguiu montar levar uma ideia para o Paulo exatamente da nossa realidade, com todos os gargalos, com todas as nossas falhas e com todos os as nossas fortalezas também. Então, o VSM, o que ele é? Uma ferramenta utilizada para analisar e otimizar os processos de trabalho, identificando o que agrega e o que não agrega. E o objetivo dessa ferramenta é reduzir o tempo de espera dos pacientes e melhorar a eficiência operacional. A gente conseguiu inúmeras informações, porém a gente não conseguiu fazer todas as ações, e o que a gente não conseguiu, a gente criou uma lista de tarefas
onde a gente pretende concluir essas ações. O que a gente conseguiu. Não, Luciana. Não, gente. Vamos sobre A isso. Você tá vendo, né, Paula? A Márcia chegou e já tá me chamando a atenção que a gente vai. Vai. O que a gente conseguiu, a gente já conseguiu. Eu vou falar brevemente aqui. Quando esse processo, o projeto do Voluntários começou, a gente estava passando por algumas mudanças. Então, assim, a inauguração de uma nova UTI, algumas reformas, a gente está na batalha do AVCB dos bombeiros. Então, assim, tinham coisas paralelas acontecendo que a gente não poderia parar. Então, a gente foi mesmo no nosso tempo, a nossa equipe se dedicando, e por isso que a gente não conseguiu efetivar todas as nossas pretensões ainda, mas esse é um projeto futuro e, se Deus quiser, um futuro bem breve. Um dos itens que a gente percebeu no pronto atendimento é que a gente precisaria, primeiro, modernizar e agilizar o processo de atendimento. Isso é uma responsabilidade minha. Hoje eu sou a gestora de atendimento, então era uma questão muito fácil para mim, eu só precisava do apoio do recurso financeiro. Então, a retirada da senha e abertura de ficha era manual. A gente tinha um equipamento, que é esse que vocês estão vendo, bem arcaico, e eu demorava 12 minutos para abrir um atendimento. A gente trouxe essa proposta, onde a gente implantou o totem. Então, eu passei de 12 minutos para 2 minutos e meio, onde eu emitia senha, fazia abertura de ficha, tudo num único equipamento. Ou joga para cima. Joga para cima aqui. Isso aí fica mais fácil. Até isso no meio aqui. A gente também tinha um gargalo na realização dos exames. A nossa mão de obra especializada assistencial, ela é uma dor, né? Então, são muitos funcionários, mas a gente tem toda aquela questão de atestados, a gente tem uma estrutura muito grande, então a gente tinha um gargalo de levar esses exames e levar os pacientes para fazer o exame, não fica alocado no mesmo setor, então isso acabava impactando negativamente no tempo de atendimento do meu paciente do PA. Em parceria com a universidade, a gente conseguiu a mão de obra especializada de estagiários de enfermagem, e a gente conseguiu sair de 54 minutos de tempo que não agrega valor para 20 minutos. Eu vou falar um pouco do diagrama de espaguete que a gente realizou lá no pronto atendimento, né? Então, o objetivo dele é medir a distância que o paciente tinha que percorrer e o caminho que ele tinha que fazer para a gente poder mensurar isso, né? E, através do diagrama de espaguete, a gente identificou que o profissional de enfermagem ele tinha que se dirigir até o fundo do pronto atendimento para poder preparar a medicação, pegar medicações nessa farmácia e levar até o paciente. E uma das propostas é trazer essa farmácia para o centro do pronto atendimento, né? Já que ela é o coração ali do PA, então a gente traz ela para o centro e aí a gente fica de fácil acesso para todas as medicações no atendimento desses pacientes, diminuindo, então, a distância que os usuários, os pacientes, os colaboradores têm que percorrer para fazer o trabalho deles. Um outro ponto que a gente percebeu é a adoção da sala amarela, né, que visa acomodar os pacientes da sala de emergência que já não carecem mais de cuidados tão intensivos quanto da sala vermelha. Então, a gente consegue otimizar esses leitos. E a readequação e a revitalização dos consultórios, né? Essa ferramenta que traz aí essa percepção de tornar o ambiente ali mais produtivo para o usuário.
e o fluxo de altas, né? E aí a gente está falando agora de mensurar o tempo que leva para o paciente, entre o paciente que recebe a alta, né, e ele sair propriamente dito do hospital e deixar o leito apto para outro paciente. Através dessa medição, a gente conseguiu mensurar que trabalhar com a previsão de altas vai ser uma ferramenta potencial para a gente poder agilizar essa saída do paciente, né? A adoção de alta até as 10, né? Esse fluxo vai ajudar a gente a otimizar o giro de leitos e reduzir o tempo de permanência desses pacientes. E a criação da sala de altas, que seria um ambiente colhedor ali para o paciente que recebe alta médica e ele poder aguardar enquanto ele resolve uma pendência burocrática ou aguarda algum transporte para outro município, enfim. Isso tudo para agilizar o giro de leitos. Todos esses projetos, eles já estão listados. A gente tem uma novidade para o final, mas eu queria falar que a intenção é não parar. A gente vai fazer isso relativo, né, a outros projetos, mas a maioria deles já está autorizada pela nossa superintendente, nossa diretoria, e aí o final do nosso trabalho é esse. A gente trouxe alguns depoimentos da nossa diretoria em relação ao trabalho, e depois tem o meu e o Adriano da nossa percepção. E aí eu sei que elas estão aqui, que eles, né, tem o Fer, mas eu gostaria de ler para vocês também. A Fátima, nossa diretora administrativa e financeira, que ela está presente, ela fala que esse projeto fortaleceu a capacidade colaborativa de todas as equipes do HBU, demonstrando que é possível, sim, a contribuição de cada um para o crescimento institucional e pessoal de todos os integrantes. A palavra a ser expressada nesse momento é gratidão por cada contribuição que unidas se transformaram em um estado de sucesso. Muito obrigado pelo empenho e dedicação. O Luiz Fernando, nosso diretor de assistência, ele fala que o projeto Voluntários de Saúde apresentou ao time ABHU ferramentas de gestão nos serviços de saúde, nos auxiliando a planejar, organizar, avaliar e melhorar a qualidade dos nossos processos de trabalho. Foram dias de importante reflexão, muito trabalho, assessoria presencial e aprendizado contínuo. Parabenizo aos líderes do projeto AVS, que, em conjunto com o brilhante time ABHU, consolidaram mudanças significativas em nossa instituição. Não mais importante, a nossa superintendente também está presente, ou mais importante. Ela tem que aprovar tudo. Ela fala que o projeto do Voluntário da Saúde foi excelente para o hospital. Através dele mergulhamos nos processos de trabalho com um olhar mais afinado, com o uso de novas tecnologias, de novas metodologias que nos foram apresentadas e capacitadas, e o apoio e mentoria do nosso profissional Paulo Molina, super experiente. A melhoria na assistência aconteceu na prática. É claro, foi muito trabalho e transpiração. Eu que o digo, né? E o resultado veio. Durante esse trabalho, identificamos profissionais muito talentosos. E esse projeto Voluntários da Saúde se tornou uma iniciativa, o início do nosso trabalho, onde a partir de hoje trabalharemos focados no dom dos nossos colaboradores. Determinação, organização e método. A gente também fez um depoimento, e eu queria, desde ontem, a gente vem pensando nesse texto, que fosse algo que fosse muito particular de tudo que a gente viveu
desde o início, e a gente fala que eu nem dormi pensando nesse texto. Gostaríamos de agradecer a toda a nossa diretoria pela indicação e confiança, a equipe da AVS, representada pelo Paulo Molina, com extensão a todos os membros que participaram desse projeto. Obrigado pela destreza e paciência. Termos como Gemba, Hudl, Brainstorm passaram a fazer parte do nosso cotidiano em forma de aprendizado. Toda a nossa equipe se uniu, profissionais competentes diante de um só propósito. Fazer parte desse trabalho nos trouxe inúmeros desafios pessoais e profissionais. Finalizamos esse projeto com a bagagem cheia de boas histórias e perspectivas. Mais do que nunca, percebemos que a troca de conhecimento gera valores incríveis e o trabalho se torna mais colaborativo, eficiente e inovador. Nossa! Ó. Gente, parabéns. Palmas, né? Mas agora, Marcos, pode iniciar que daqui a pouco eu me recupero e eu falo aqui. Não, Luciano, eu queria agradecer, Cláudio, enfim, todos vocês. Eu também estou aqui emocionado. É, alguém quer falar antes também, para a gente se recuperar ou não? Pode ir. Porque enfim, a gente aqui como voluntário, a gente realmente se dedica muito. E, e graças a vocês a gente consegue ter essa reverberação, né? Então a gente possui conhecimentos, né? Algumas experiências que, graças a Deus, a gente teve a oportunidade ao longo da vida profissional de ir adquirindo, assomando. E ela não vale nada se ela não pode ser compartilhada e a gente não pode multiplicar esse conhecimento. Então, eu sou muito grato, Paulo, pela liderança, né, desse projeto, do time, do GT, o Ribas também, e principalmente vocês, né, que se abriram, né, confiaram, né, na AVS, e que também se preocuparam, se dedicaram a fazer esse momento aqui tão rico e emocionante, pelo menos para o nosso lado aqui, porque é um esforço, é uma dedicação, né, de cada um deles e que a gente possa, né, se nutrir, né, dessa energia boa de vocês, para que a gente siga com mais projetos, se vocês, né, precisarem, quiserem, desejarem ajuda da AVS, e também que a gente possa ir com essa mesma disposição e energia para outras instituições que atendem o SUS no Brasil inteiro. Então, obrigado de coração a todos vocês e por esse momento também, especificamente. Obrigado, Paulo. Falei, não, Marcos, vamos fazer ali a nossa reunião de encerramento, vamos, vamos, vamos. Acho que ele está preparando essa surpresa tão boa para gente. Obrigado. Rivas, É o momento principal, né, que a gente tem quando a gente se une a uma causa tão glorificada como essa, né? E é emocionante realmente. É um momento em que a gente sabe que tudo que está sendo feito dentro do hospital vai repercutir para a população, né? Vai repercutir para as pessoas mais carentes. Eu tive, ao longo dos meus 25 anos de experiência trabalhando dentro dos hospitais, assistido situações realmente de caráter críticos, né? Nas Santas Casas, que por onde eu passei. E quando o Torelli lançou essa jornada, esse desafio, eu imediatamente abracei, lá no início, em 2021, e fiz, olha, conte comigo para o que for, porque realmente é desafiador, mas o que a gente sente no final quando a coisa dá certo é muito emocionante. A gente não tem ideia de quantas vidas e pessoas que estão por trás disso serão beneficiadas por uma melhor gestão de um hospital público, né? A gente tá falando de ferramentas de melhoria contínua e tudo mais, mas isso reverbera lá na ponta, isso chega em um estágio final em que é fazer com que a gente tenha um legado de vida, né? Que a gente sinta que nós somos útil para alguém.
E nesse momento a gente termina se emocionando realmente, é um momento ímpar, que todas as vezes que existe um encerramento de projeto, em que dá certo, você vê que a coisa chegou a um objetivo, a meta foi cumprida, né? E que agora vamos nos unirmos cada vez mais, multiplicar isso, né? Que outros projetos venham surgir, não só dentro da Unimar, mas dentro de outras instituições que eu conheço muito bem, de saúde pública que necessitam de gestão. A gente sabe que nem todas as instituições, né, que lidam com a saúde pública têm êxito. Existem problemas diversos associados a isso, estruturais, políticos, financeiros, ou seja, quando a gente sobressai, significa que houve uma superação. E nesse momento de superação, quando a gente sente que essa superação está atingindo a quem mais precisa, a gente só tem a se emocionar. E eu agradeço a vocês por vocês estarem junto dessa jornada, não abriram mão, vocês não abriram mão. Pode existir problema de calendário, pode existir problemas de mudanças estruturais internas, mas o projeto foi à frente, deu continuidade e vocês são guerreiros perante a esse desafio. Muito obrigado. Pessoal, eu quero agradecer imensamente a todos, viu, Lu, Adriano, Márcia, toda a equipe, o pessoal sabe do carinho. Como a Luciana falou, quando eu entrei no projeto também, o projeto já estava em andamento, e eu entrei na AVS, gente, num momento de muita dificuldade, assim, no momento particular, e a AVS ela veio abrir as portas para mim, para a gente estar, para abrir essas portas, para eu estar ali junto, ajudando vocês também nessa parte de melhoria de processos, trazer o trabalho que eu sempre venho esse propósito na área da saúde. E sempre na dificuldade é onde a gente cresce mais, por incrível que pareça, né? A gente busca a nossa estabilidade na vida pessoal, profissional, mas é na dificuldade que a gente vê o conhecimento, vê o quão capaz, lógico, Deus ajudando acima de tudo, Ele dá força e vê o quão capaz a gente pode tirar o nosso melhor. E a gente teve muita dificuldade, né, Luciana, durante o nosso projeto. Muitas pessoas doentes. Possíveis. Nossa, muitas situações que a gente teve que mudar durante o percurso. Muitos medos também. Será que vai dar certo? Eu não estou dormindo. Mas eu agradeço imensamente. Assim, a Márcia, você é uma superintendente ímpar. A gente vê isso pela equipe. A equipe, você trata a equipe como uma família mesmo, de verdade. Cada um tem a liberdade. A Luciana falava comigo, eu converso aqui, eu tô com a Márcia, aí eu vejo, eu fui entender depois que a Márcia é superintendente, eu falo, gente, é isso, a gente precisa de líderes assim, líderes mais humanizados, que saibam cobrar, né, Márcia, ao mesmo tempo, mas também saiba ali acolher quando precisa. Então, assim, eu lembro nos SM, a Márcia vinha e falava, não é isso o tempo. Então, assim, ela sabe, ela tem, então, essa liderança conta muito, gente. Ela puxa muito, assim, a equipe para acreditar no projeto. Todos que tiveram no projeto, todos, o Fer, a Fernanda, a Bruna, que está afastada também, todos que participaram, todos A acreditam. Bruna foi e voltou, viu, Paulo? Ela foi e Eu voltou. converso. Eu vi, ela foi e voltou. Às vezes eu converso no WhatsApp com ela aqui. E então, assim, parabéns mesmo. Assim, a gente passou por alguns momentos de dificuldade durante o nosso projeto. Tivemos uma conversa mais dura ali, falando que precisa umas conversas mais necessárias, né? Mas é a minha gratidão, a minha gratidão. Qualquer dia eu vou aparecer em Marília, tomar aquele café especial. É bom isso. Eles têm um café especial ali, que é bom. Então, assim, gratidão, gratidão mesmo por tudo. E a gente acaba ganhando mais uma família, né, Marcos? Né, Rivas? Acaba ganhando mais uma família junto, que apesar da distância, a nossa conexão é muito forte. Então, a gente fala que precisa estar junto para ter conexão. Não, apesar da distância, a nossa conexão está muito forte, assim. Então, nosso engajamento e nosso propósito está muito forte. Obrigado, pessoal. É isso.
Eu queria agradecer muito, viu, Paulo? Eu sei que já fiz meu agradecimento aí, mas às vezes a gente não consegue pôr em palavras. Eu não me emocionar. O time já me conhece, que eu sou chorona mesmo, então tá tudo bem. Que eu realmente estou em família e o Paulo, viu? O time do Voluntários aí também já virou da nossa família. E eu queria dizer assim, como é importante, de fato, o que o Paulo falou, exatamente o que a gente sentiu. Vocês deixam um legado aqui. Porque às vezes, por mais que eu realmente seja presente, conheço o time, quando vem um agente externo para falar o que a gente fala, soa diferente. Eu vou confessar, viu, Paulo? Tinha às vezes aqui que eles tinham mais medo do Paulo do que de mim. Então já valeu, já valeu. Hoje é a reunião do Paulo, todo mundo 2 horas em ponto estava aqui. E às vezes eu marco um atraso, outro atraso, só para a enfermaria. Então, assim, para vocês entenderem como esse movimento que o Voluntários faz, ele de fato impacta, né? E aí, na minha fala, quando eu falo, é isso: a gente sempre soube dos talentos que tinham dentro da instituição, mas quando a gente organiza isso em forma de método, isso fica ainda mais claro, né? Porque as pessoas que estão preparadas, elas aparecem, né? Elas voam. Então, assim, e o que aqui a gente só apresentou, lógico, as coisas boas, né, Paulo? Mas a gente tem um monte de intempéries, né? E a questão da gestão é isso mesmo, né? A gente se depara com isso o tempo inteiro. E o que eu queria dar os parabéns para todo o time que está aqui, os que não estão, que também participaram, porque foi muita gente envolvida, graças a Deus. O Voluntários acabou mexendo com o hospital inteiro, tá? Eu tinha uma briga dos cafofos, né? Porque todo mundo adora fazer um cafofo. E aí, assim, agora o 5S é presente nesse lugar, acabamos com os cafofos. Ainda bem que tinha foto, viu? Porque a gente agora sabe onde depois, para voltar os cafofos. Então, assim, a gente mostrou aqui as estratégias específicas, né? Que a gente combinou com vocês de apresentar. Mas, assim, a gente tem dado agora, de verdade aqui, né, Lu? A nossa enfermaria produz o dobro com o mesmo número de leito. A gente vem assim, agora a gente está fera aqui para contar a história e mostrar em fatos reais o que virou, né, esse movimento, que de fato é isso, né? Vocês impulsionaram e a gente tinha time aqui para responder. Então, assim, fiquei muito feliz, né? Que agradeço a paciência do Paulo, que no meio do caminho ele quase desistiu. E eu falei, não desiste, Paulo. E aí ele entendeu o recado, porque é isso, tem hora que a gente tem que mudar o percurso, mas a gente sabendo que a gente tem que chegar no que o Riva falou muito bem, que é pacientes bem assistidos. E vocês sabem, a gente que trabalha para o SUS, vocês estão impactando, não é só no Hospital da Unimar, vocês estão impactando uma rede enorme de assistência, que hoje a gente representa aqui 62 municípios, o quanto a gente desafoga, né? E dá exemplo também, porque o que vocês estão fazendo, a gente está entendendo que a gente também tem que dar exemplo. Então, assim, a gente ficou aqui super motivado. E como eu falei, né, desse trabalho que vocês fizeram, não, o mais importante é que ele não é estanque. Nós não paramos hoje, nós encerramos um projeto e já vamos aproveitar aqui depois que a gente despedir de vocês, nós já vamos organizar aqui nosso centro de inovação e qualidade. Então, de fato, vocês plantaram a semente da qualidade escancarada, porque a gente já fazia isso, cada um entendendo o seu movimento de qualidade. Agora, ele realmente é um movimento estruturado, né, e corporativo. Então, isso daí eu queria que vocês levassem de prêmio aí para o trabalho de vocês, que foi muito legal. Ai, ai. Despedida é complicado, né? Não despedida, mas até breve, né? Digamos assim, né? Exatamente, eu tô breve mesmo. Porque se for para a saúde, só tem a gente se cruza em todo lugar, né? É. Não tem muita gente para cumprir essa tarefa assim tão fácil, né, Paulo? Não. A gente vai se encontrando. Perfeito. Algum dos voluntários querem comentar alguma coisa? Podem falar aqui que fique à vontade, vocês estão analisando, pode completar. A Fer também, Fer. Você tá quietinha aí, mas eu tô te vendo, tá? Pode. Fer, quer falar alguma coisa? Quer contribuir, meu amigo?
Eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade de fazer parte dessa equipe, né, o quanto eu tenho crescido profissionalmente como pessoa, né, a gente vai gerando uma maturidade, vai construindo as coisas junto e é muito bom, né? Quero agradecer, né, a Lu, a Adriano e toda a equipe que me fez esse convite e vamos aí, vamos seguir em frente, que não acabou ainda não, só está começando. Certo. A gente consegue tirar uma foto, se recuperar, Márcia? Claro. A gente E sempre acontecendo, sempre. Vamos, quem puder abrir as câmeras, tirar aquela foto bonita. Aí, o pessoal já tá abrindo a câmera aí. Isso. Vamos tirar aquela foto bonita lá. Professor Joaquim. Vou tirar ainda o 3, hein? 1, 2 e... Aê, pessoal. Certinho. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Cunha, quer dar uma Tchau, última gente. palavra? Obrigado. Certinho. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado, hein? Alguém? Tchau, tchau, pessoal. Ô, Obrigado. Paulo, manda sua foto depois que a nossa não ficou boa, não. Tá, eu vou mandar no grupo, no Tá WhatsApp. bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Parabéns, hein, Cláudia? A todos aí. Tchau, tchau. Tchau.